Olá a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. O programa está começando e eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração que se encontra lá em Isaías capítulo 41, no versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus, que promessa tremenda que vem do nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Josué estava vivendo um momento tão difícil, afinal de contas ele havia perdido o seu grande mestre Moisés e ele estava com medo do futuro, mas o Senhor veio e deu esta palavra fortalecedora, animadora para ele, dizendo: eu sou contigo. O Senhor é conosco. Não tem nada melhor do que a presença contínua do Senhor com as nossas vidas. Seja abençoado com esta palavra, e com esta palavra o programa Tempo de Semear está no ar. E o nosso roteiro está recheado de bênçãos para você. Palavra poderosa vindo direto do coração de Deus ao seu coração. Louvores que ministram a palavra também do Senhor. A cantora Jéssica Damasceno estará louvando. A irmã Alessandra Damasceno estará tendo uma conversa com a missionária Jéssica Damasceno e uma palavra de Deus com o pastor Gesiel Damasceno. Não saia daí, seja abençoado. Compartilhe, chame seus amigos e vamos adorar a Deus juntos. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu
pondo no meu coração que eu sou teu. A paz do Senhor, queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês novamente no programa Tempo de Semear. E hoje nós temos uma entrevista para lá de especial. Nós temos a presença da Jéssica Damasceno, a missionária Jéssica Damasceno está aqui conosco. Ela que chegou há poucos dias da Rússia. Nós temos muito que conversar, nós temos muito que perguntar e hoje essa nossa entrevista vai ser muito especial. Bem, Jéssica, nós queremos dizer para você que você é muito bem-vinda aqui conosco, é uma alegria poder ter você aqui conosco. Que prazer de receber você aqui no nosso programa Tempo de Semear. E nós já queremos que você fale um pouco do projeto, já que você é missionária da OGC. Fala um pouco do projeto pra gente. Bom, primeiramente agradeço o convite por poder estar aqui, é uma felicidade muito grande. Eu faço parte do projeto da OGC, Médicos com uma Missão, que é uma organização cristã que ajuda jovens vocacionados em medicina para que eles possam fazer a faculdade de medicina, né, se formar em medicina e depois de formados serem médicos missionários nas nações. Nós sabemos que Deus tem um chamado para cada pessoa, né, talvez um país específico, um lugar específico, e usar a medicina como chave para poder entrar nesses países. Então, a gente sempre quis ser médico, aqueles jovens que têm aquela vontade de ser médico, usar isso para servir o reino de Deus. Que bênção, glória a Deus. E o projeto, então, alcança esses jovens que são vocacionados, que têm esse desejo de fazer medicina? Sim, é só entrar em contato, né, com a OGC, entrar no site da OGC Médicos com uma Missão, só dar um Google e você vai entrar no site, lá vai ter todas as informações, os contatos. Então, nós estamos buscando realmente jovens que querem usar o seu sonho de fazer medicina para servir o reino de Deus aqui na Terra. Que bênção. Mas, Jéssica, nós sabemos que você acabou de chegar da Rússia e nós também estamos acompanhando e estamos vendo tudo o que está acontecendo lá na Rússia, essa guerra entre Rússia e Ucrânia. E você veio de lá, então nós temos assim muitos questionamentos, muitas dúvidas. Nós queremos saber como é que foi. Você estava estudando normalmente, tudo tranquilo, e de repente essa guerra aconteceu. E aí, como foi na sua mente, na sua cabeça, que passou para que você pudesse chegar até aqui? Como foi que tudo aconteceu? Conta pra gente. Bom, primeiramente a gente nunca imaginava uma situação dessa acontecer realmente. A gente chegou lá, já estávamos lá há 2 anos e 6 meses. Estávamos estudando como estudantes normal e isso aconteceu, né? Começou com os rumores de vai atacar ou não vai, o que vai acontecer. E foi numa quinta-feira, quando foi o primeiro ataque realmente físico, que nós vimos as notícias. E eu acordei com essa notícia, na verdade. Ninguém esperava, nós acordamos. Inclusive, da cidade onde eu moro, na Rússia, foi possível escutar os barulhos, porque eu moro a 40 quilômetros da Ucrânia. Então, a cidade onde eu morava ficava a 40 quilômetros da Ucrânia, dava para ir de ônibus, não, para a Ucrânia, às vezes, para visitar e tal. Eu não escutei, mas as minhas colegas de quarto, que eu morava junto comigo, escutaram o barulho. E eu acordei com essa notícia, mas eu tinha aula naquele dia, então eu fui pra aula e a gente chegou na aula e helicóptero de 5 em 5 minutos passando e as pessoas começaram a ficar preocupadas, os alunos e tudo começou, vamos fazer online, o que vai acontecer? E começou esse rebuliço na nossa vida, essa mudança imediata em tudo que estava acontecendo. Eu posso imaginar, Jéssica, que situação, né? E a partir daí, então, dessa situação, vocês então decidiram voltar para o Brasil, até porque vocês são, além de você... Somos 8, né, do projeto missionário OGC Médicos com uma Missão na Rússia, somos 8 missionários. Então estávamos morando 3 na cidade de Belgorod, que é essa cidade bem pertinho, 40 quilômetros, e os outros 5 estavam em Vladivostok, que é do outro lado da Rússia. E lá, como eles falaram, né? Olha, aqui tá tudo normal acontecendo, a gente não tá barulho que a gente escutava, eles não escutavam. Só que o problema afetou toda a Rússia, né? Isso afetou toda a Rússia no sentido geral. Então foi logo feita uma reunião
com os nossos pastores, com os nossos líderes do projeto, e foi unânime a decisão de nos retirar de lá, porque hoje a situação está bem difícil. Por exemplo, não estamos mais conseguindo enviar nenhuma ajuda financeira lá para a Rússia, porque nós somos estudantes e a gente vive das ofertas dos irmãos daqui do Brasil, e aí os nossos pastores e pais enviam para a gente lá, e esse envio já não estava mais sendo possível. Sim, Jéssica, então é muito bom, é muito importante saber. Então quer dizer que vocês se mantêm lá com a oferta e com a contribuição dos irmãos das igrejas? Exatamente, inclusive eu quero até agradecer a todos os irmãos que nos ajudaram de alguma forma para que a gente pudesse viver todos esses anos lá, né? E pudéssemos também retornar, porque a gente teve que comprar passagem em cima da hora, e passagem em cima da hora é um pouco salgado o valor, né? Então mas todos nós conseguimos, graças a Deus, comprar as passagens. Sim, então os outros missionários também conseguiram voltar para o Brasil? Conseguiram voltar para o Brasil, já tem eu e mais 3 meninas lá em Belgorod, né? A Estefânia e a Jéssica também. Nós viemos juntas e conseguimos. E os outros que estavam na outra cidade, um casal foi para Portugal, que eles tinham família lá e vão passar um tempo lá. Uma outra jovem foi para a Índia, que a mãe dela é missionária lá na Índia. E outros 2 estão retornando para o Brasil. Acredito que chegam hoje ou chegaram ontem, que a gente já tá sem contato, porque não tem internet para se comunicar, mas a gente está esperando a chegada deles aqui. Mas todos já não estão mais na Rússia. Ai, que bom, graças a Deus, que bênção. Jéssica, e depois de tudo isso que aconteceu, né? Você já está em casa, já está em família, mas como é que vai ficar essa questão da continuidade do projeto? O que é que vocês esperam dessa continuidade? Bom, é o que eu sempre falo, sempre as pessoas fazem essa pergunta, né? Pergunta, como você tá? Tá tudo bem? E agora? O que vai acontecer? E eu dou a mesma resposta. Gente, apesar de tudo isso estar acontecendo e ter acontecido com a gente teve que dar essa pausa na faculdade e no projeto também em si, né? Tivemos que voltar e ficar aqui agora, cada um na sua casa. Isso não mudou em nada na minha fé, no propósito que Deus tem para mim. Isso não afetou a minha fé, porque nós estávamos lá no centro da vontade de Deus e nós sabemos disso, que tudo que aconteceu foi direcionado por Deus para a gente estar lá. Então, se Ele nos tirou de lá, é porque Ele tem o controle de todas as coisas. Então, em nenhum momento eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que trancar a faculdade, eu vou ter que voltar pro Brasil, quanto tempo eu vou ter que ficar lá? E agora, o que vai acontecer? Não, meu coração estava tranquilo, sabendo, ok, agora eu vou voltar pro Brasil, vou ficar um tempo lá, talvez até indeterminado, a gente tá vendo agora todo esse processo que vai acontecer, mas eu sei que Deus continua, a mesma promessa que Ele fez para mim há anos atrás, continua firme, né? Ele é um Deus que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então não importa as situações externas que acontecem ao nosso redor. Isso não pode nem deve afetar a nossa fé naquilo que Deus prometeu pra gente. Glória a Deus. Então a convicção de que Deus está no controle de tudo continua. Essa convicção continua firme, apesar da gente estar aqui, a gente está feliz de estar aqui, de estar com a família, poder estar longe daquela situação. A gente vê nas notícias a situação se agravando cada vez mais, mas a convicção que Deus está no controle e que Ele vai continuar direcionando tudo continua firme, e a gente está só esperando aí Ele falar, olha, vai ser aqui agora ou vai ser aqui, e vai dar certo. Glória a Deus, que bênção. Jéssica, você estava lá na Rússia e nós sabemos, nós aqui no Brasil, a gente fica imaginando, né? Nós sabemos que a Rússia tem uma língua muito difícil. Quanto tempo você já estava lá na Rússia e como foi essa questão do aprendizado da língua? Eu já estava, né, 2 anos e 6 meses. Exatamente quando tudo começou, a gente estava fazendo 6 meses, assim, né, a data, o dia. E, bom, é uma língua bem difícil, eu sempre falo também, é uma das línguas mais difíceis de se aprender. E foi muito difícil mesmo, porque a gente chegou lá realmente sem saber nada de russo. A gente ia fazer a primeira faculdade preparatória, que é a faculdade da língua russa e de algumas matérias, dependendo do curso que você vai cursar. E eu fazia então russo, química, física e biologia. Mas o primeiro mês era só russo e era muito difícil. Às vezes eu chegava até a chorar, achando que eu não ia conseguir aprender. Uma vez eu lembro que eu liguei até pro meu pai, falando assim, pai, eu acho que eu não vou conseguir aprender essa língua. É muito difícil, tá muito complicado, não consigo entender, não consigo falar. E ele, calma, minha filha, é assim mesmo, é um novo desafio, você não pode desanimar. E fizemos uma oração e ok, chorei, vou continuar. E graças a Deus, assim, a gente fez a faculdade preparatória em 1 ano.
com a língua russa e tal. E assim, o fato da gente morar lá ajudou muito, porque a gente saía na rua, eram as pessoas conversando em russo, as amizades que eu comecei a fazer de pessoas com pessoas russas, jovens russos e tal. Então isso ajudou muito a gente poder ter essa prática e conseguir falar bem. Que bênção, glória a Deus. Jéssica, nós estamos vivendo esse período, estamos acompanhando, né? Nosso coração se entristece de ver essa situação toda que está acontecendo no mundo, mas principalmente naquela região, Rússia, Ucrânia, e é uma guerra, né? Então, deixa uma palavra pra gente, uma palavra de esperança de toda essa situação que está acontecendo. Bem, como eu já falei aqui, né, a gente não pode perder a nossa fé e deixar de confiar em Deus. E às vezes, nesses momentos de dificuldade, até mesmo de guerra que a gente não imaginava passar, a primeira coisa que a gente tende a perder a esperança, é perder a fé. E a gente não pode deixar isso acontecer. E eu lembro da história de Gideão. O povo de Israel estava sendo ali dominado pelos midianitas e a plantação de trigo estava sendo dominada também. Então eles não podiam ir lá colher o trigo e malhar, porque os midianitas estavam tomando conta de tudo. Eles poderiam ser mortos ou presos, enfim. E aí, dessa situação, a gente pode até pensar, então, como é que eu vou comer? Vai acabar tudo, não vamos poder pegar o trigo, não vamos poder malhar, porque os midianitas estão tomando conta da situação. E a gente vê Gideão fazendo o quê? Ele foi lá, colheu o trigo, mas ele não malhou num lugar onde era próprio para o trigo, porque geralmente o trigo é malhado ao ar livre, porque aí o vento ajuda a você poder malhar o trigo e tudo mais. Só que ele não podia fazer isso por causa da situação que ele estava vivendo. Então o que ele faz? Ele colhe o trigo e ele vai para um lugar fechado, ele vai para um lugar onde não é próprio para o trigo, onde se fazia o vinho. E aí Deus olha para essa atitude dele e fala, varão valoroso. Ou seja, em meio à situação, ele não deixou o coração dele, eu não vou mais fazer nada. Eu vou tentar, mesmo que seja mais difícil para mim ter que malhar o trigo nesse lugar que não é próprio, mas eu vou fazer isso, porque o maior que está em mim do que o que está no mundo. Então ele confiou em Deus e ele fez isso. Glória a Deus, que bênção. Não deixou a circunstância o abater. Exatamente. Glória a Deus, Jéssica. Que alegria. Muito bom, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso programa. Que Deus continue nos abençoando. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Quero, nessa oportunidade, ler um texto da Bíblia Sagrada e trazer uma palavra para você especial. Uma palavra que vai mostrar o que nós estamos vivendo hoje, o mundo. E com certeza a palavra de Deus sempre traz para nós uma esperança, né? Uma palavra de esperança. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular. E lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu, vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Amém. Nós temos aqui esse texto que é chamado do sermão profético de Cristo. Foi o último dos 5 sermões que Mateus registrou no seu evangelho. E esse sermão traz para nós uma visão do tempo do fim. Traz para nós uma visão das coisas que irão acontecer ou que já estão acontecendo. Por causa das perguntas dos discípulos, preocupado também com a consumação dos séculos ou com o tempo que Deus ia restaurar Israel. Então Jesus trouxe
para os discípulos e ficou registrado na sua santa palavra este sermão tão lindo, tão poderoso, que nos traz esperança até. A Bíblia diz que Jesus falou que ninguém vos engane, porquanto virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo esse rumores de guerra, esse momento de guerra, esse momento que traz assim uma comoção mundial, esse momento que assusta muitas pessoas, que traz até desespero para alguns, principalmente para aqueles que estão envolvidos nesse conflito ali na Europa. Mas Jesus nos alerta dizendo que haverá de acontecer essas coisas. E Jesus disse e nos deu uma palavra importante, dizendo que isso, nós não devemos nos assustar com isso. Ele disse: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Então, o que está acontecendo não é o fim, não é o fim do mundo, não, ainda existe muitas profecias que irão se cumprir, palavras de Deus que deixou para nós nesse livro sagrado. Jesus disse: não é o fim. Então nós que temos o evangelho no coração, nós devemos ficar com a palavra de Jesus que disse: vede, é o que nós estamos vendo, não vos assusteis. Jesus falou mais e disse: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Veja que Jesus está falando que isso vai acontecer, não só nação contra nação, mas haverá outros sinais. Jesus chamou isso de sinal. Ele disse que haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então nós também percebemos, sabemos pelas notícias que em vários lugares também estão acontecendo terremotos. Mas Jesus está dizendo aqui que isso é o princípio das dores. Não vos assusteis. Nós que temos Jesus no coração não devemos nos assustar, porque é o princípio das dores. Essa expressão está falando exatamente como a mulher sente a dor para ter um filho, a dor de parto. Mas Jesus disse que é só o princípio das dores. Claro que todos sabemos que quando a mulher vai ter um filho, os princípios das dores não é ainda a dor do parto em si, mas é o começo, é o sinal, não é verdade? Jesus está usando isso porque a palavra profética, principalmente o profeta Isaías falou do juízo de Deus, da ira de Deus que vem sobre a terra como uma dor de parto. Aí Jesus está dizendo que o que está acontecendo, guerra, rumores de guerra, terremotos, fome em vários lugares, que a própria guerra traz isso. Jesus está dizendo que isso é só o princípio das dores, porque haverá um momento em que as dores de parto virão, que é exatamente o que Jesus chamou mais na frente de a grande tribulação. Agora nós temos uma esperança, porque Jesus falou e nós sabemos pela sua palavra, e eu quero ler esse texto para você. Em Lucas também, quando Jesus ele fala da parábola da figueira e exorta para que nós estejamos vigilantes. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 21, versículo 34: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder
e está em pé na presença do Filho do Homem. Nós acreditamos que antes de vir as dores de parto, nós estamos só no princípio das dores, mas antes de vir a dor de parto propriamente dita, na profecia bíblica, vai acontecer o que está no versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Glória a Deus. Então, você, servo de Deus, não vos assusteis. Vai chegar a hora em que nós vamos escapar de tudo que vai acontecer com este mundo dentro da revelação bíblica. E que dia é esse? O dia que nós vamos estar na presença do Filho do Homem. Esse dia é o dia que a igreja vai ser tirada aqui da terra. É por isso que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 1 em diante: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Jesus disse: eu vos levarei para mim mesmo. É uma promessa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós cremos no que Jesus disse, porque Ele começou dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Eu creio em Jesus. E Jesus disse: voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então Jesus está falando que vai nos levar daqui. Jesus está falando que vai nos tirar daqui. E essa palavra profética foi o próprio Jesus que falou, e nós cremos. Por isso, nosso coração não está perturbado com o que está acontecendo com o mundo, porque nós temos a promessa de Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu quero terminar com um texto da Bíblia Sagrada que está em 1 Tessalonicenses, Paulo falando desse dia glorioso, essa conversa tão maravilhosa que estamos tendo, mas o tempo já está terminando. Mas eu quero ler para você. Paulo chamou esta palavra, esta promessa de Jesus: voltarei para vós e vos levarei. Jesus disse: vos levarei. Nós vamos sair daqui, é promessa de Jesus. E o apóstolo Paulo falou isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, que diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa promessa gloriosa é a promessa que consola os nossos corações. Deus abençoe você. Fique em Jesus e guarde essa promessa no seu coração. Quero mandar um abraço para a irmã Laudi, que não está conosco, mas vai ouvir o nosso programa. Um grande abraço, estamos orando por você e vamos fazer uma oração por todos agora. Amém? Senhor, abençoa a todos que estão ouvindo o nosso programa, que a tua bênção esteja sobre cada um. A irmã Laudi, Senhor, tua serva, tu sabes que ela precisa, que a tua mão esteja sobre ela, guardando de todo mal. Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand.
land. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. E hoje nós queremos oferecer felicitações a todos os nossos aniversariantes. Nós estamos aqui com a irmã Alexandra nos ajudando neste trabalho que é tão glorioso, né? O trabalho do Senhor. Então, vamos lá com os aniversariantes. A irmã Rosilândia Alves. Quem mais, irmã? O irmão Ednildo da orquestra. A irmã Socorro Santiago. Josiel Cunha. E a irmã Rubenita Fontes e Deusuíte Fontes. E a irmã Ângela Maria do Jardim de Deus. A todos esses irmãos que estão completando mais um ano de vida, nós queremos desejar as mais ricas bênçãos do céu. Que a bênção do Senhor alcance a tua vida e que você seja muito próspero e que o Senhor acrescente os anos de vocês de vida na terra. Amém. Seja muito abençoado.